Olá, queridos, é um prazer estar com você mais uma vez no programa Frente a Frente. Hoje o programa será totalmente diferente, como todos os demais, né? Sempre novidade. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração, deixar um hino de bênção para a sua vida, tá bom? Fique ligado, o programa Frente a Frente está no ar. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. A união de pessoas que se organizam e se propõem mediante a cooperação de todos que à mesma pertencem. Clube de Benefícios. A assistência ao veículo, socorro elétrico e mecânico, reboque do veículo, táxi, guarda-veículo, transporte para retirada de veículo, motorista substituto, motorista para o retorno do veículo, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Associe-se agora e minimize as consequências geradas por imprevistos que possam acontecer com você e com quem você quer bem. AGSMB, a Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance-Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance-Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, Setor Sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor Sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Olá, está no ar o quadro Faça Valer Seus Direitos. Hoje eu vou falar sobre aposentadoria rural. Quem se enquadra como rural? O rural é aquela pessoa que trabalha na zona rural, como pescador artesanal ou em regime de economia familiar. Ele não precisa ter contribuído com a Previdência Social, mas ele precisa comprovar a atividade rural por pelo menos 15 anos. Quais os documentos que eu posso usar para fazer essa comprovação? Os documentos são o contrato de arrendamento da terra ou alguma nota fiscal de alguma compra de algum insumo agrícola, os documentos pessoais como a certidão de casamento que conste lá na certidão profissão rural, o boletim escolar das crianças que estudam na zona rural, dentre outros. Lembrando que essa idade é reduzida em 5 anos, ou seja, se a pessoa ainda estiver no campo, a mulher se aposenta com 55 anos e o homem com 60. Faça valer seus direitos. Queridos, depois desse intervalo você viu a dica aí do faça valer o seu direito. Porém, agora quero que você venha comigo, porque eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje, por isso que eu quis fazer esse programa de uma maneira totalmente inversa daquilo que a gente vem fazendo de entrevista. Lucas capítulo 19, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, fala do verso 1 ao verso 10 da história de Zaqueu, correto? A história de Zaqueu. Eu quero ler alguns versículos aqui, só para situarmos aqui na palavra do Senhor. Verso 1. Então, entrando Jesus em Jericó, atravessando Jesus aquela cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos.
um homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu quero ir para o último versículo desse texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Querido, nós estamos vivendo uma época em que a velocidade da mídia, das redes sociais é muito grande. Nós estamos vivendo a época dos chamados fakes, né? Estamos vivendo a época das mentiras, das falácias, que são inventadas acerca das pessoas. E nós, no nosso meio mesmo, cristão, eu digo evangélico cristão, digo aqueles que são de outras denominações que não são evangélicas, vez ou outra a gente vê pessoas acusando, apontando o dedo, querendo ser juiz dessas pessoas. E o interessante é que quando a gente volta para a palavra de Deus, um dia Jesus passando perto da alfândega, no capítulo 5 de Lucas, verso 26 a seguir, 27, Jesus vendo o publicano quer dizer aquele que era da alfândega, o coletor fiscal, hoje nós chamamos de fiscal da Receita, o auditor da Receita Estadual, Federal, Municipal, vendo aquele moço que era auditor da Receita, falou para ele: vem, segue-me. E a Bíblia diz que ele, deixando tudo, seguiu Jesus. Lá no capítulo 9 de Mateus agora, você vê a mesma história, a história de Mateus. Mateus leva Jesus para casa, convida os amigos deles, que eram também auditores da Receita, que eram fiscais da Receita daquela época. E alguns que chegaram depois, fariseus, que era de uma classe religiosa, uma classe grande inclusive, e escribas, aqueles que transcreviam os profetas, que era da religião judaica, chegaram a vir e comentaram com os discípulos de Jesus. Falaram: mas quem que é esse? Ele fala que é Jesus, mas ele está comendo com os publicanos, comendo com os cobradores de impostos. Porque alguns cobradores de impostos na época, eles excediam. Se era para cobrar, por exemplo, 5% de imposto ou 10%, alguns excediam e queriam cobrar mais para ficar bem com o Império Romano, com o seu maioral ali, eles queriam ficar bem. E alguns, inclusive, guardavam o dinheirinho a mais que coletava e fazia suas fortunas, a sua vida pessoal. Então, por isso, os escribas e fariseus olharam para os discípulos de Jesus, olharam ali talvez para João, para Pedro, para alguns que estavam perto. Ué, esse aí é o Jesus, esse aí é o rei que vocês estão falando, que é o rei dos judeus, esse aí é o descendente de Davi, o prometido, porque ele está sentando com os publicanos, está comendo à mesa com os publicanos. Mas Jesus ouvindo isso, a palavra de Deus diz que Jesus ouvindo isso, Mateus capítulo 9, a partir do verso 10, conta essa história de Mateus Levi, que era auditor. Jesus ouvindo isso, diz assim: mas Jesus ouvindo isso, diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, eu vim chamar os perdidos. E ele diz mais aqui, ó: ide, porém, e aprendeu o que significa: misericórdia quero, e não holocausto. Eu não quero sacrifício. Quantas pessoas acham que para ter Jesus e para ter uma vida plena com Jesus, não, eu dou meus dízimos na igreja, eu dou minhas ofertas na igreja, eu dou cesta básica semanalmente, mensalmente aos aflitos, aos pobres. Isso é bom, maravilhoso. Mas Jesus falou assim: misericórdia quero. O que é misericórdia? Misery, uma palavra por aglutinação de duas, forma uma. Misery do latim, miséria. E córdia de clonária, de coração. Misericórdia é o coração de Deus voltado à miséria do homem. Jesus falou: ide e aprendei, o que significa misericórdia. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Quantas pessoas vão a uma cidade longe a pé pagar promessa? Quantas pessoas vão? Isso é bom, a Bíblia diz que é bom fazer voto, e se fizer, cumpram. Mas o mais essencial das Escrituras Sagradas e da palavra é que Deus quer que nós tenhamos um coração quebrantado, que nós tenhamos uma vida repleta de Deus na nossa vida, de Jesus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não temos tempo para ficar olhando a vida dos outros.
Eu trouxe nesse programa aqui várias vezes para ministrar uma pessoa que pregou aqui várias vezes, o pastor Micael Lima, e aí foi pego de súbito porque ele tinha uma dívida com a justiça, isso é natural, ele tinha que cumprir, e nós sabíamos, a igreja aqui em Goiânia sabia disso. Sabia, mas não sabíamos que ele tinha perdido o prazo juridicamente, né? Que é fácil de resolver. Entrar com habeas corpus preventivo, entrar com vários remédios jurídicos para resolver. Mas de medo ele não quis, talvez, delatar, ele não quis relatar, né? E ficou por isso e foi levado cativo. Tem informações que já ganhou dezenas de pessoas para Jesus. E aí, a cidade inteira, muita gente falava, mas aquele não era o pastor? Aquele não é o obreiro? Aquele não é aquela pessoa? Não, meu irmão. A igreja está cheinha de pessoas que precisam ser verdadeiramente curadas. Ex-traficantes, ex-assaltantes, assassinos. Que a própria Bíblia tinha assassino. Moisés foi chamado, tinha matado um homem enterrado na areia. Jesus falou assim, eu vim buscar e salvar os perdidos. E é pelos frutos que conhecereis a árvore. Os frutos que a pessoa está dando é que a gente conhece quem é. Quantas pessoas eram e não são mais hoje? Quantas pessoas eram pastores e estão presos? Quantas pessoas eram autoridades e não têm cargo mais hoje no nosso país? Pessoas que galgaram alta posição na sociedade estão morando na cadeia. Né? Mas quantas pessoas também eram perdidos e hoje são salvos, transformados? Então eu quero deixar o testemunho aqui acerca do nosso irmão, que ele é uma pessoa transformada. E ele estava pregando a palavra e ganhando muitas almas para Jesus. Espero que ele resolva o seu problema jurídico, e eu tenho certeza que vai resolver. Mas o que eu quero trazer à tona para você nessa palavra é que nós precisamos aprender o que significa misericórdia. Nós temos muitas pessoas no seio da igreja, isso eu digo igreja de Jesus na terra, não estou falando de instituições religiosas, que acham e batem no peito, né, dizendo, eu não sou como aquele, eu não sou como aquele que faz isso e faz aquilo outro. Eu não sou como aquele. E à luz das Escrituras, Jesus diz que aquele que é cheio de Deus é diferente, né? O outro chegou, eu não faço isso, não faço isso, não faço aquilo outro. Jesus falou assim, ainda te falta uma coisa, falou para o jovem rico. Jesus falou, cumpra os mandamentos. Ele falou, mas isso eu tenho feito da minha mocidade. O que é cumprir os mandamentos? A criança, a mulher judia, quando ela está grávida, ela põe a Bíblia, a Torá, a lei de Moisés no seu ventre aqui, e começa a recitar para ele. Quando a criança nasce, as primeiras palavras que ela aprende a falar não é mamãe e papai, não, aprender a falar os 10 mandamentos. Quando Jesus encontra com o jovem rico, lá no capítulo 18 e 18 de Lucas, a Bíblia diz que ele falou assim, mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, por que você me chama de bom? Bom só há um que é Deus. Uai, mas se você olhar assim, bom, você vai lembrar que lá no livro dos Salmos, a Bíblia diz assim que os passos de um homem bom, Salmo 37, versos 23 e 24, são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom. Agora Jesus disse que, como é que me chamas de bom? Só há um que é Deus, porque não há ninguém bom. A Bíblia diz que Deus, olhando da terra, não viu um justo sequer. A carta do apóstolo São Paulo aos Romanos 3 e 23 e 6 e 23 diz que porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E lá também diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outra versão diz, carecem da glória de Deus. Nós somos todos pecadores. Não estou aqui fazendo apologia ao erro. Não estou fazendo aqui uma apologia a permanecer no pecado. Não. Mas a origem nossa é pecaminosa. O salmista Davi, no Salmo 51, ele disse, em pecado eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Restitui-me a alegria da tua salvação, Salmo 51. Ele fala várias vezes nos Salmos sobre o momento que ele pecou, que ele transgrediu, que ele viu que ele era errado, mas ele teve a oportunidade de reconciliar com Deus. Agora, o pecado, ele deixa consequência. O pecado, ele deixa consequência. Às vezes nós achamos que aquilo que semeamos, nós não vamos colher, nós vamos colher. Por isso nós temos que ser verdadeiros. Por isso que nós temos que ter uma vida plena, transparente, na presença de Deus e também na presença dos homens, para que nós tenhamos dias melhores. Voltando para o texto aqui que nós lemos, no capítulo de Lucas, no capítulo aqui que nós lemos de Lucas, 19, Zaqueu vê falar que Jesus estava passando por aquele lugar, entrando por Jericó. Ele vai correndo e sobe numa árvore chamada sicômoro.
pequeno arbusto, não era muito alto. E a Bíblia diz que ele queria ver Jesus. A diferença está aí. Quantas multidões foram atrás de Jesus, mas só por curiosidade. Quando Jesus arrochou o discurso, eles dispararam. Jesus falou para eles, vocês não querem ir também não? Perguntou os discípulos dele. Pedro falou assim, para onde fugiremos da tua face, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para onde eu vou fugir? Aqueles queriam verdadeiramente ver Jesus. Parte da multidão não queria ver Jesus. Herodes, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus também, a Bíblia diz que ele queria ver Jesus. Verdadeiramente ele queria, mas por curiosidade, ele não queria nada com Jesus. Agora Zaqueu não, Zaqueu queria ver Jesus, porque o coração dele estava desejoso de conhecer e de saber mais sobre Jesus. Ele sabia que a vida dele precisava de salvação, precisava de mudança pessoal. No capítulo 19 ele diz aqui que ele queria ver Jesus. E aí Jesus passando viu ele. A diferença, olha aí para você ver, que quando você quer ver Jesus, fica tranquilo, Jesus já te viu. A Bíblia diz que os olhos de Deus, Provérbios 15:3, estão em toda parte, contemplando os bons e os maus dessa terra. Os olhos deles estão em toda parte. Salmista no Salmo 139 diz, sonda-me, Senhor, e tu me conheces. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Antes de você querer ver Jesus, Jesus já te viu. Jesus encontrando Filipe e o irmão dele, Natanael, lá nas proximidades ali do Mar da Galileia, lá no capítulo 1 de João, você vai ler isso, ele falou assim, Filipe, vi-te debaixo da figueira, crê nisto. Se você crer, coisas maiores verás. Jesus já havia visto ele, antes dele ouvir falar de Jesus. Depois alguém chega falando, nós vimos Jesus, e que é o chamado rei dos judeus, que é o prometido de Davi, da descendência de Davi. Nós vi Jesus, aquele que faz milagre. Mas antes, quando Jesus viu ele, falou assim, eu te vi debaixo da figueira. Você crê nisto? Coisas maiores verá. Ou seja, Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Jesus já tinha visto e sabia de Zaqueu naquele lugar ali. Tanto é que ele para debaixo do sicômoro e olha, falou, ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Quero deixar a palavra de Deus ao seu coração. Você que deixou a sua casa, que é o corpo seu, a sede das tuas emoções, que é a tua alma, o teu espírito, a tua mente. Querido, você que deixou a sua casa ser habitada por outra coisa, habitada pelo vício, pelo mal, pelo engano, pelo orgulho, pela prepotência, por achar que você é melhor que outros, por achar que você não precisa de Jesus. Mas se a tua casa está aberta para Jesus hoje, como Zaqueu, que queria ver Jesus, fique tranquilo, porque ele hoje vai habitar na tua casa. Hoje Jesus tem salvação para você. A Bíblia diz para ele, desce depressa, Zaqueu, porque me convém dormir na tua casa, pousar na tua casa. Jesus quer repousar contigo. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada no seu coração. Quando Jesus falou isso a Zaqueu, os publicanos que estavam ali da mesma forma que falaram a Mateus, falou, quem que é esse homem? Está comendo com os pecadores. Está comendo no meio desse camarada da coletoria, da alfândega aí, que isso é um corrupto. Esse camarada colhe parte para o Império Romano e parte para ele. E a Bíblia diz que Jesus lhe disse, hoje salvação veio para a tua casa, pois que também é filho de Abraão, porque eles acreditavam em Abraão, que tinha por pai Abraão, pela lei, pela fé, o pai da fé. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Jesus falou lá para Mateus, não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não precisam de médico os sãos, vou repetir. Não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, verdadeiramente, eu quero dizer para você que você se considera um pecador. Se você se considera uma pessoa que precisa de Jesus, Jesus veio para você. Agora, se você não considera um pecador, você acha que é autossuficiente, você acha que não precisa de Deus, você já está na igreja, essa palavra é para você. Você já está na igreja, você pertence a uma comunidade religiosa, você pertence a um povo que busca a Deus, mas você se acha superior a todo mundo. Essa palavra também é para você. Você está inserido num contexto social. Você, eu sou honesto, pago meus impostos.
ando certinho, não furo fila, não estaciono na vaga do deficiente, eu não pago suborno, eu não faço isso, nem aquilo outro. Se você acha que isso aí é obrigação sua e minha. Agora, se você acha que isso é suficiente para te dar salvação, você está enganado. Eu quero deixar uma palavra para você, porque Jesus veio buscar e salvar os perdidos. As pessoas que carecem da glória de Deus, que precisam de Deus, porque sabem que nós somos perecíveis nessa terra, nós somos fracos, nós somos pessoas que precisamos de Deus. Nós, às vezes, Pedro diz que todo homem é mentira. Ah, mas eu sou justo, reto, não falo uma palavra de mentira. Às vezes escapola uma mentira, escapola uma palavrinha que você não queria falar. Ah, mas eu sou assim. Não, mas Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Os fariseus olharam ali, recapitulando, vendo Jesus sentado com eles. Eu quero dizer para você, Jesus quer sentar contigo. Jesus quer almoçar contigo. Jesus quer que ao deitar, você deite com o Espírito Santo de Deus dele, com ele, com o próprio Jesus. Ele quer fazer morada na tua casa. Ele quer participar dos teus negócios. Tem gente que fala assim, ah, não, Jesus vai até aqui comigo nos meus negócios. Ó, Jesus, até aqui o senhor vai comigo. Agora, esse trambiquezinho que eu vou fazer aqui, o senhor não vai, não. Jesus anda até aqui comigo. Você dá limite para Jesus. Mas eu quero te convidar hoje a deixar a sua vida ilimitada com Jesus. Porque a sua vida total com Ele, Ele vai te levar para onde você quiser. Você estava ouvindo uma palavra para encerrar de um pastor, e ele dizia que queria deixar o ministério. Não dou conta, não quero mais ser pastor, não dou conta disso. E um outro tirou uma orientação com outro obreiro, um outro ministro. E ele falou assim, ó, contou a história para ele, ele falou assim, isso aí porque você está no rio, mas ainda onde dá pé, onde você controla a sua vida. A partir do momento que você entrar no rio e mergulhar nas águas do Espírito, aí a correnteza vai te levar para onde Ele quer te levar. O salmista do Salmo 42 diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Assim como a corça, assim como o veado, assim como o cervo suspira, ou seja, manhã na África, aquele texto antigo, a gazela tem que correr o mais rápido possível para ter sobrevivência. Manhã na África, o leão tem que correr o mais rápido para poder pegar a sua presa. Ou seja, nós somos presas fáceis na mão do nosso adversário se nós não mergulharmos nas águas do Espírito. A gazela, o cervo, o veado, a presa, ela vai correndo e mergulha nas águas para quê? Para que ela consiga sair do outro lado com a pele limpa, sem aquele odor do cheiro forte que o animal tem. Para que nós tenhamos uma vida boa e abençoada na presença de Deus, perfeita e agradável a Ele, nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito, como o salmista diz no Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Mergulhe nas águas, porque quando você atravessar nas águas do oceano do Espírito, saindo do outro lado, no rio do Espírito, o cheiro do pecado desaparecerá, porque o sangue de Jesus vai te cobrir e não tem o ruge, aquele que ruge como o leão, jamais ele te pegará, porque o leão mesmo é o da tribo de Judá. Essa palavra possa encontrar guarida no teu coração, que a palavra salvífica, poderosa do Evangelho, possa transformar a sua vida em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você, obrigado pela audiência, eu quero orar com você. Se você puder curvar a sua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por essa palavra, porque eu sei que ela saiu do teu trono. Essa palavra não saiu do meu coração, essa palavra não saiu, não, de nada pessoal, saiu do trono da tua graça, da tua palavra. Ó Deus, eu te agradeço por isso, porque eu sei que ela está encontrando guarida nesses corações que estão me ouvindo. Meu Deus, perdoa-lhes os pecados, que essas pessoas possam ser alcançadas, assim como eu fui, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Querido, se você puder, curta comigo aí esse clipe maravilhoso desse hino ao seu coração. Deus abençoe e até o próximo programa. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu
quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha